E aí, pessoal, vamos aqui fazer um vídeo sobre o assunto do momento, né? Coronavírus, né? O Covid-19, que vem do vírus SARS-CoV-2, né? Então vamos lá. Vou falar aqui sobre 3 assuntos, né? Irei abordar aí em volta de 3 países: China, Alemanha e Brasil. Vou tocar em outros também, mas o grosso vai girar em torno desses 3. Vamos lá. Introdução aqui da situação na China. Dia 17 de novembro de 2019, teve o primeiro caso não confirmado. Dia 8 de dezembro de 2019, teve o primeiro caso confirmado, né? Ele foi oficializado. O 17 de novembro não tinha sido oficializado, esse foi. No dia 30 de dezembro de 2019, o médico Li Weiliang é obrigado a assinar um termo do governo chinês. Porque ele foi aquele médico que descobriu, estava tendo muitos mortos, muitas ocorrências, ele resolveu relatar para as autoridades de saúde. O governo, por algum motivo, não gostou, falou que ele estava incentivando o pânico, a alarde na população, coisa e tal, então ele teve que assinar o termo. No dia 31 de dezembro de 2019, a China fala que teve casos de pneumonia pelo país, né? No dia 8 de janeiro de 2020, teve a primeira morte na China. No dia 10 de janeiro de 2020, o médico Li Weiliang, ele contrai o coronavírus. O médico que estava ali querendo mostrar, o governo chinês reprimiu ele contrai o coronavírus. No dia 7 de fevereiro de 2020, às 2h58 da madrugada, aos 34 anos de idade, o médico Li Weiliang falece. Ele morre, né, devido ao coronavírus. No dia 11 de março de 2020, é declarada a pandemia. Então aqui a gente vê algumas situações, né? Eu vou estar lendo aqui o meu rascunho, né, que eu anotei as coisas. Depois eu vou botar os links nos vídeos aí. A China, né, veio muita teoria em cima dela. Ah, ela fabricou o vírus, ela adulterou no laboratório. Eu não acredito nisso. Eu não estou aqui para julgar a China, porque julgar eu entendo que é você apontar com o intuito de denegrir e sendo hipócrita, né? Mas quando você aponta o erro no intuito de corrigir, denunciar, você não está sendo julgador, você está mostrando a verdade. E se a China tiver humildade, ela vai reconhecer que o mundo está indignado com ela, com razão. A China, ela omitiu as informações sobre a doença. O próprio prefeito de Wuhan, que fica na província de Hubei, eu acho que é esse o nome, ele assumiu isso. Depois o governo chinês também. Aí há relatos que a Rússia já sabia, antes do mundo saber, que estava tendo essa doença e fechou todos os aeroportos. Aí já tem a questão do o senhor lá, que é da OMS, ele tem relação, é de um partido comunista da Etiópia também, então tem toda uma relação ideológica nisso daí. Então é muito complicado o que está acontecendo. A China está sendo acusada de ter causado essa doença, propagado essa doença, para dar um golpe econômico. É só a gente analisar o contexto, eu sempre falo, é sempre bom a gente analisar a história, não pelo ponto ali, guerra dos farrapos. Não, você não analisa a guerra. Você analisa o contexto que gerou, que estava naquele momento o Brasil, que ocasionou a Guerra dos Farrapos. A mesma coisa essa doença. Qual é o contexto mundial? A guerra econômica da China e Estados Unidos. Esse é o contexto mundial que a gente está vivendo desde o ano passado. Então é muito complicado a gente olhar para essa situação e... não, foi uma coisa do acaso. Não foi. Não foi uma coisa do acaso. Infelizmente, não foi. A China já está falando em normalizar, né, as atividades dela, abrir empresa, aeroporto, coisa e tal. Já está falando nisso. Já estão comprando ações pelo mundo, mandando médicos pelo mundo. E aí começa a surgir outras coisas que apontam contra a China, né? A Espanha
relatou agora que a China, né, os testes que a China vendeu para a Espanha, eles têm a tendência de mostrar o negativo, né? Ou seja, teste adulterado. A China se defendeu, mas já está aquela situação. A China está comprando ações pelo mundo e eu não acredito que a China está diminuindo os casos, como ela noticiou que não estava tendo mais, né, contaminação na área, depois ela voltou atrás, aí até aumentou um pouquinho de mortes naquela semana, depois voltou a baixar. Ontem, se eu não me engano, foram 6 mortes, hoje 5, né? E para mim, do mesmo jeito que ela manipulou no começo, ela está manipulando agora. Enquanto o mundo está se fechando, ela está se abrindo, né? Ela está se abrindo, ela vai ganhar na corrida econômica no mundo fazendo isso. Então é muito complicado. Eu acho até que, se a gente for analisar os países comunistas lá atrás, eles têm até né, infelizmente o que eu vou falar é triste, mas é verdade, não estão nem aí pro povo. Se tiver que matar, pega o exemplo da União Soviética, na própria China morreram milhões de pessoas porque o governo, né, queria regulamentar tudo, queria controlar tudo e a população não estava nem aí. Então a população morria de fome, morria de doença, e parecia que não estava nem aí, né, para que fosse uma limpeza, né, uma limpeza no país. Então eu não acredito que as coisas estão melhorando na China. É até complicado o que eu vou falar, mas eu acho até que quem aparece lá agora com o caso pode estar sendo morto, né, ou então pode estar sendo isolado. Assim como esse caso desse médico foi um mistério. Então, o que a China fez, no mínimo ela tem que tomar sanção econômica e ir para né, eu acho que tem um tribunal internacional aí que julga as coisas, ela tem que ir para esse tribunal. O governo chinês tem que ir. Principalmente se for pegar a questão ali daquele epicentro ali. Porque é muito sério isso daí. Brincou com a vida e com a economia global, né? Uma forma global. Vamos aqui agora para a Alemanha. A Alemanha está sendo para muitos um exemplo. Não, porque a Alemanha, né, ela está fazendo teste e está muito pouca morte, e ela tem hospital, e ela tem leito, e ela tem não sei o quê. Vamos lá, algumas coisas, né? E eu não estou fazendo isso porque eu estou torcendo para o alemão morrer, não. Mas vamos lá averiguar os fatos. A Alemanha teve o primeiro caso dia 25 de fevereiro. O Brasil foi dia 26. Foi dia 26, um dia depois. A primeira morte na Alemanha foi dia 9 de março. O Brasil foi dia 17. Uma semana e um dia depois. Então vamos lá. A Alemanha, hoje, morreram 75 pessoas por causa do coronavírus. Chegou a 342 no país. Ela tem 50.871 casos e só hoje foram registrados 6.933 casos na Alemanha. Eu estou acompanhando a Alemanha assim como eu estava acompanhando os Estados Unidos. Os Estados Unidos vinha naquela lá 20, 30, 40, 60, né, 80, 100, hoje está batendo mais de 200. Já estão falando até que os Estados Unidos vai ser um novo epicentro. A Alemanha, ela está uma semana na nossa frente. O Brasil hoje registrou 15 mortes. Ou seja, a tendência é o Brasil na semana que vem está 20, 30, na outra 40 e aumentando. A Alemanha, ela estava nisso, 10, eu estava acompanhando, 10, 20, 30, 40, 50. Ontem foi 61, anteontem tinha sido 47, se eu não me engano. E hoje foi 75. Ou seja, está aumentando o número de pessoas que estão morrendo e está aumentando os casos. O mérito da Alemanha é porque ela fez, parecido com a Coreia do Sul, a questão dos testes. Né? Eles têm muito teste lá e as pessoas estão fazendo. Então você descobre. O Brasil, não é que o Brasil tem menos. Para mim o Brasil tem igual ou mais que a Alemanha. Só que a gente não tem teste aqui. Quando for liberado o teste, você vai ver como vai explodir os casos no Brasil. Só que a Alemanha, o que aconteceu é, eles conseguiram ver, eles estão próximos da realidade deles. Eles têm ali, eu acho que é 80%, 90%, né, confirmado ali das pessoas que realmente têm. Só que as pessoas estão aumentando o número de pessoas que estão morrendo.
É como se o Brasil agora, o Brasil tem 77 mortes. Não, 92 mortes hoje. E tem 3.417. Como se o Brasil tivesse hoje 92 mortes e, na verdade, em vez desses 3.000, já tivesse ali 40 mil, 50 mil, porque a gente distribuiu o teste e tem uma real noção. Parece pouco, só que está aumentando o número de mortes. Na Alemanha está aumentando. Para mim, um exemplo maior é a Coreia do Sul, que, pô, desde janeiro está falando de casos. Hoje foram 8 mortes, né? Dando um total de 139. Hoje foram 91 novos casos e ao todo tem 9.332 casos. Na Alemanha são 50.871 casos, hoje foram 6.983. Ao todo tem 342 mortes e hoje foram 75 mortes. Mas está aumentando. A Alemanha está aumentando o número de mortes e aumentando o número de casos. Diferente da Coreia do Sul. Aumentou o número de casos, mas está diminuindo o número de mortes. Não passa mais de 10. Porque a Coreia do Sul foi o quê? Fazer teste em todo mundo, pessoa a pessoa, né? Teste para tudo quanto é lado para a pessoa fazer na rua. E as pessoas que estão infectadas, isolam. A Alemanha está fazendo um teste. Mas o isolamento está de quarentena também. Mas será que está levando a sério? Ainda mais o pessoal no mundo falando, ah não, a Alemanha é um exemplo. Então, muito devagar com a análise da Alemanha. Vamos esperar para os próximos meses. Israel também. Falam que é um exemplo. Só que Israel apresentou a primeira morte dia 22. Foi no domingo passado. 22 de março. Hoje foram 4 mortes, ao todo tem 12. Vamos devagar, pessoal. É igual a Itália. Tava 700 e pancada, caiu para 600, 601. A Itália está caindo a curva, o número de mortos. Depois aumentou de novo. Hoje chegou a 919. A situação é triste. Mas a gente tem que analisar com cautela. Vamos agora no Brasil, né? Eu já falei, né? O Brasil tem 3.417 casos. Só hoje foram 432. Tem 92 mortes ao total. E só hoje foram 15 mortes. A discussão no Brasil, né? E não só no Brasil, no mundo. Questão de economia, a saúde, o vírus, banalizar o vírus, ou então paranoia do vírus. Para mim, tanto o grupo que está paranoico com a doença, como o grupo que está, deixa para lá, né? Tá bem aí para a doença, estão errados. E a economia é importante. Só que o mundo não está sabendo encontrar esse equilíbrio. Não é só um problema do Brasil. Nunca antes a gente passou por isso. E é muito errado a gente comparar essa doença com gripe espanhola, com peste negra, porque matou milhões. Essa doença, pessoal, se a gente for pelo dado oficial aqui da China, em dezembro, né, 8 de dezembro, ela tem um pouco mais de 3 meses. Um pouco mais de 3 meses. A gripe espanhola matou gente em 2 anos. A peste negra foi ao longo do século. Aquele século da Idade Média. Então, é muito complicado a gente comparar uma doença que tem 3 meses com doenças que foram por anos. Muito complicado. O problema do coronavírus é que ele só está aumentando, ele não está sendo constante. Ele está só aumentando o número de mortes, o número de casos, não tem cura, e começou a morrer gente que não tem problema. Tá vendo como é que é as coisas? Começou a morrer gente que não tem problema de saúde. E jovem. O pessoal está achando, né? Então o que a gente tem que ver? O mundo está passando por isso, não está sabendo como lidar, né? Todos os países, para mim isso aí só prova também que só o sistema de saúde de nenhum país estava preparado para nada. A diferença é que nos países ricos, as pessoas se alimentam bem, elas vivem em lugares bons e saudáveis, elas fazem exercício, então elas só vão para o médico para fazer consulta, só para fazer ali o preventivo. Enquanto que num país de terceiro mundo como no Brasil, as pessoas têm que ir no médico para resolver coisa básica, né? Morre de coisa que em país de primeiro mundo as pessoas não morrem. Então o nosso sistema de saúde é um caos porque aqui a gente não se cuida, mora em favela,
esgoto passando na rua, né? Imundície na rua. Então propaga mais coisas. Só que o sistema global de saúde, quando foi acionado em peso, não deu vazão. E não deu vazão mesmo. Não tem nenhum sistema de saúde com sucesso, não. As medidas preventivas da Coreia do Sul são um exemplo. Mas o sistema de saúde, todos entraram em colapso, todos ficaram desesperados. O país que conseguiu mandar menos pessoas para o sistema de saúde é que foi vitorioso. No caso do Brasil, a economia é importante, a gente tem que saber trabalhar, porque o nosso país não é um país que tem um PIB gigante, mas não é uma economia forte. Os Estados Unidos já está aprovando trilhões aí para ajudar na saúde, eles têm verba, eles têm uma rotatividade econômica, tem dinheiro em caixa, o Brasil não tem. O Brasil estava vindo de uma crise. Se a gente ficar parado, tá previsto que até setembro, imagina, ficar de hoje, março, até setembro parado. O país vai quebrar. Vai quebrar, o país vai... Além do coronavírus, vai ter gente morrendo de fome, a violência vai aumentar, o nego vai saquear, vai virar um caos, vai ter estado de sítio no Brasil. Vai sair do controle a situação. Então, a gente tem que saber conciliar, mas também não podemos banalizar a doença, porque ela existe. A gente não sabe o potencial dela. O vírus já sofreu mutação, ele já se adaptou ao Brasil. Então, é muito complicado a gente falar o que deve ser feito de fato. É muito complicado. A gente tem que buscar um equilíbrio. A gente tem que pressionar os nossos legislativo, executivo, né, para, todo o dinheiro de verba pública, que a gente sabe que, não é essencial no momento, tem que ser convertido para a saúde, para preventivo, para teste, né? Tem que ser, salário de funcionário público tem que ser diminuído, verba de fundão, essas coisas tem que ser direcionado para a saúde. Liberar a economia de maneira gradual ali, rodízio nas empresas, nas indústrias, né? No setor público também. E ao mesmo tempo a gente tem que, isso aí para fazer a economia ir caminhando nesse caos. E ao mesmo tempo a gente tem que fazer a prevenção. Não é banalizar, não é igual Florianópolis, o pessoal indo para a praia e a polícia tendo que usar um helicóptero. Pessoal, a doença existe e está morrendo gente. Só que a gente não pode ser paranoico e a gente não pode negligenciar. Tem que ter ali um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos ter consciência aí, porque é um momento muito complicado. Mas eu acredito que as coisas têm um propósito. Então vamos manter aí e vamos fazer o correto. Beleza? Que Deus abençoe a todos.